Olá, pessoal, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como é gravação. Vou começar aqui me apresentando, né? Sou o professor Fábio Sampaio, sou professor do Cefet-RJ, né? Atuando nos programas de pós-graduação em Relações Étnico-Raciais e também em Filosofia e Ensino, né? E esse trabalho, discurso, racismo como discurso atópico, uma análise discursiva do cenário brasileiro, que é um trabalho que eu vou apresentar aqui junto com a minha parceira aqui, Natália Basil, que já vai se apresentar, né, que foi minha orientanda no mestrado de Relações Étnico-Raciais, e esse trabalho ele é um desdobramento, né, da pesquisa de mestrado da Natália, né, onde a gente faz uma reflexão, né, a partir dos dados de análise, né, da Natália sobre como o racismo, né, se materializa aí no contexto brasileiro, mais especificamente no contexto de ambientes de trabalho, né, em discursos sobre a atividade de trabalho, né, a partir de sujeitos negros, e pensando essa categoria, né, do discurso atópico, que é uma categoria da análise do discurso, né, de perspectiva francesa, né, que vem sendo desenvolvida aqui no Brasil, né, pelos grupos aqui que estão trabalhando com análise cartográfica do discurso. Então, vou passar para a Natália. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Natália Basil, fui orientando do Fábio no mestrado de Relações Étnico-Raciais do Cefet. Hoje eu estou doutoranda no PPG-Com da UF. Esse trabalho, como o Fábio falou, vem dessa pesquisa, a pesquisa original que resultou nessa outra pesquisa. Tem como título original Diversidade da Porta para Dentro, uma análise da percepção de profissionais negros e negras sobre as ações de ESG no seu ambiente de trabalho. E aí, quando a gente fala de ESG, não sei se é um termo claro para todo mundo, mas são desses 3 pilares que as empresas têm que estar preocupadas, que vão falar de aspectos sociais, ambientais e de governança, e as questões de raça dentro do mercado de trabalho estão dentro desse aspecto social. Falar um pouquinho aqui do cenário brasileiro, onde essa pesquisa é desenvolvida e que serve de base para a gente ambientar esse estudo. Então, a gente está falando de um país que viveu quase 400 anos dentro de um regime escravagista e onde essa crença do mito da democracia racial, onde acredita-se que todo mundo vive em plena harmonia na sociedade, e essa noção de meritocracia, né, de que você vai alcançar as coisas pelo seu mérito, que tudo que você fizer ou tudo que você pretende alcançar só depende do seu mérito próprio, são os elementos norteadores disso. A gente também está falando de um cenário onde a maioria da população é formada por pessoas negras, e dentro da parcela mais pobre do país, mais de 70% também é formado por pessoas negras. Então, a gente está falando de um país que tem um histórico muito grande no racismo, por conta desse seu passado escravagista, um passado bem presente, que tem a população majoritariamente negra e que tem entre a sua parcela mais pobre também pessoas negras, e tem um dado que houve um crescimento de quase 400% no número de estudantes negros e negras nas universidades entre 2010 e 2019, período que a gente vê a implementação das ações afirmativas. E voltei para frente. Então, a ideia é pensar que como essas expressões do racismo são tratadas nos discursos organizacionais, então esses discursos produzidos dentro das empresas, por empresas e para esse dito mercado, num contexto social onde falar em racismo é tabu, as pessoas não falam sobre esse assunto, ou se falam, têm as suas ressalvas para falar sobre isso, não se consideram racistas, mas pessoas negras estão, em sua maioria excluídas dos lugares de prestígio social. Então, como que essas expressões do racismo são tratadas num espaço onde existe um receio em falar de racismo, mas percebe-se que as pessoas estão em posição de exclusão. A gente utiliza a concepção institucional do racismo, e aí vai falar aqui dessa perspectiva
que a Grada Quilombo propõe do racismo não apenas como um fenômeno ideológico, né, mas uma coisa que está institucionalizada, e eu até abro um parêntese para falar que nesse espaço-tempo em que a gente está, a Grada Quilombo deu uma entrevista bem interessante para o Roda Viva, que vale ser vista e escutada, onde ela fala dessa concepção do racismo também como algo que se constrói no discurso e está intimamente ligado com o que a gente está analisando aqui, né? Tem essa questão do poder das instituições, então esses modos, como as rotinas vão criando, como as instituições ditam comportamentos para a sociedade, essas instituições que vão manter uma certa estabilidade dos sistemas sociais, então elas absorvem e normalizam certos conflitos, gerando quase que sendo quase que uma balança de como a sociedade se comporta, e sujeitos são formados dentro das instituições. E quando a gente fala instituição, não são só lugares de trabalho. A gente está falando de escolas, então, onde as pessoas têm os seus comportamentos moldados para viver em sociedade. Passando brevemente aqui pelo referencial teórico, então tem essas 3 frentes principais, né, dos estudos de discurso, onde a gente vai falar especificamente da análise do discurso, dos estudos sociais e do trabalho, então, para entender um pouco desse ambiente laboral, de uma maneira geral, e dos estudos étnico-raciais, porque a gente está falando do aspecto de pessoas negras. Aí, trazendo aqui um pouquinho essa perspectiva do discurso atópico, do racismo enquanto discurso atópico, mas primeiro a gente vai contextualizar o que é esse discurso atópico. Fábio? Sim. Então, essa noção de discurso atópico, né, que é uma noção proposta pelo Dominique Manguenot para pensar certos modos, né, de como os discursos funcionam na sociedade, relacionando ao seu lugar social, né, pensar qual é o lugar que dá constituição a um dado discurso. Para essa noção aparecer, o Dominique Manguenot vai trabalhar com outras 2 noções que são fundamentais, que acho que é interessante a gente compreender, né? Uma delas é a noção do interdiscurso, né? Trabalhar a ideia que o discurso nunca está isolado, o discurso sempre se constitui a partir da relação com outros discursos, então há aí uma primazia, né, da noção do interdiscurso, então a gente está trabalhando com algo que vai se constituindo e que está em diálogo, né, para a emergência de determinados discursos, e a outra noção que é fundamental é a noção de prática discursiva, né? Toda materialização de um discurso se dá a partir da relação entre 2 dimensões, uma dimensão social e uma dimensão textual. Na dimensão social, a gente tem a questão dos grupos, das comunidades discursivas, né? Então, a gente vem pensando, como a Natália colocou, a questão do discurso e do racismo, né? E do discurso racista, enquanto na sua dimensão institucional. O discurso não existe fora do contexto em que sujeitos dão sustentação, produzem uma comunidade, né, que dá sustentação a esses discursos racistas e que, ao mesmo tempo, se constitui a partir deles. E a outra dimensão, né, da prática discursiva é a própria materialidade do texto, a constituição desses textos. Nem sempre esses textos aparecem em todos os espaços, ou durante muito tempo, né, se discutiu muito no Brasil a ideia de que o discurso racista, de que o racismo ele era velado, né, de que não existe um racismo explícito, dito, e os estudos já há décadas vêm mostrando que não é bem assim. Ele se constitui de um modo diferente. E aí a nossa aposta nessa ideia do discurso atópico, porque o Dominique Manguenot vai dizer que se trata de uma produção que ela é tolerada, clandestina, noturna, quer dizer, ela existe, ela atravessa, ela penetra os espaços da sociedade, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é, vamos dizer assim, numa dimensão de não aceitação, né? É aquele velha história que a gente tem de que a gente tem um país racista, mas sem racistas, né? Onde as pessoas não assumem ou não dizem, não, eu não sou racista. Né? Você acredita que existe racismo? Sim, acredito, mas você é racista? Não, né? Então, esse tipo de discurso se constitui. Então, o racismo no Brasil ele está nessa zona limite, né? Desse discurso que não tem um lugar, mas que tem um lugar. Né? É impossível que ele não exista, considerando tudo que a Natália colocou,
quase 400 anos de processo escravagista, de olhar para os dados que a gente tem hoje, né, do lugar em que a população negra está, mas, ao mesmo tempo, é impossível que ele exista porque não se assume, né, não se constitui a compreensão de que se esteja produzindo esse discurso. Ele não é um discurso assumido por esses sujeitos, né? Então, a constituição desse discurso requer que a gente afine, né, o nosso olhar para perceber os modos como esse discurso racista se constitui. Pode passar, Natália. Acho que até pensando nessa materialidade das redes sociais, né? Muitos casos que são reproduzidos, assim, que as pessoas compartilham, é comum ver nos comentários falando assim: ah, agora eu quero ver dizer que racismo não existe. Quase que trazendo isso, assim, é preciso que exemplos muito claros apareçam para que as pessoas talvez percebam que isso existe e ainda assim vão tratar como um caso isolado, como uma coisa que não é corriqueira, do dia a dia. E não só os relatos, de uma maneira geral, né, mas as vivências de pessoas negras vão mostrar que não é tão isolado assim, né? Isso. E dentro dessa ideia, né, do interdiscurso, né, de como o discurso ele se constitui, o Dominique Manguenot vai dizer que o discurso atópico ele dialoga com outros discursos, com uma categoria de discursos que o autor vai chamar de discursos constituintes. E esses discursos constituintes eles seriam paratópicos, né? O que isso significa? Eles, na verdade, fundam o lugar de onde eles falam, eles se autossustentam. E aí é uma lista reduzida, né? O discurso jurídico, o discurso científico, o discurso religioso, seriam aqueles discursos que não dependem de outros discursos para se sustentarem. Eles, na verdade, são os discursos que dão sustentação a outros. Né? Se a gente pensar em outras circulações discursivas, ele está sempre pautado, né, nesses discursos que seriam ali mais primordiais ou constituintes. E na perspectiva do Dominique Manguenot, o discurso atópico, que é esse discurso que não tem um lugar definido, estabelecido, ele vai estar em diálogo com esse discurso paratópico, que é aquele exatamente que constitui ali o seu lugar. Então, a gente pensa, é no discurso das instituições, né, ou no discurso que se constitui no contexto institucional, esse discurso que se dá sustentação, é no discurso da ciência, é no discurso da religião, principalmente, né, a gente pensa o modo como a religião tem se constituído a partir de uma lógica, né, judaico-cristã, a perseguição às religiões de matriz africana, né, todo um conjunto de formas de opressão a esse a diferença, né, e a diferença principalmente pensada a partir de uma ótica racial, o apagamento, né, de saberes, culturas de origem africana, né, de elementos que constituem a africanidade, por exemplo, num país, né, que uma maior parte da população é decorrente dessa diáspora africana, é justamente perceber essa relação, né, de um discurso que se constitui como verdade, né, o discurso paratópico ele se constitui ali como essas diferentes verdades, e que vai dar base a esse discurso atópico que atravessa, que aparece, né, que circula, que vai se constituindo ali, e aí dialoga com isso que a Natália estava falando, né, as pessoas não assumem, não, mas isso aqui não é racismo, né, a justiça é assim, as leis são assim, a sociedade funciona desse modo, né? São as pessoas negras que estão querendo privilégios, né? É porque não se esforçaram, e aí a gente vê os discursos da meritocracia, né? Que são discursos que estão ancorados nessa lógica constituinte, né? De uma justiça que seria igual para todo mundo, né? De lugar social que é igual quando não é. E aí o fato desse apagamento, né, e do reforço a essas ideias que vai possibilitando a existência desse discurso inexistente, né, que é o discurso racista. Pode passar, Natália. E acho que até pensar também nessa negação da oralidade enquanto uma forma de produzir discursos que são válidos. E aí a gente faz esse contraponto das instituições, né? São esses discursos só que valem. Então, quando a gente pensa nessa construção discursiva de uma população que veio em diáspora e que produziu
muitos saberes a partir da oralidade e isso ser negado, isso não ser considerado um discurso de verdade, a gente já está vendo desde uma base muito formadora quais são os discursos válidos, entendidos como discursos verdadeiros e que são trazidos para respaldar. Porque no fim das contas, a pessoa pode estar questionando um monte de coisa, mas vai para esse argumento que você falou assim: ah, mas a lei é assim, as coisas são desse jeito e paciência. Não dá para mudar, né? Mas quem está criando essas leis, quem está instituindo que essas coisas sejam feitas dessa forma? Exatamente. Ui, passei demais. E aí, acho que para trazer uma forma de exemplificar isso de uma maneira um pouco mais clara, essa pesquisa original, né, que é a minha dissertação de mestrado, ela tinha um objetivo de identificar como é que pessoas negras que trabalham em instituições que assumem um papel de dialogarem de alguma forma com políticas de diversidade, elas percebem isso acontecendo internamente. Então, não é o que a empresa está falando para fora, não é o que ela está botando na campanha publicitária, mas como uma pessoa negra que está ali dentro, vivenciando aquela rotina, percebe isso acontecendo. Então, a ideia é que o objetivo era analisar discursivamente, né, esse conceito trazido pelo Bakhtin, essa percepção de profissionais negros e negras sobre a reprodução de discursos racistas no seu ambiente de trabalho, e aí muitos desses discursos, já antecipando, vão vir sobre essa máscara de não era bem assim, você interpretou errado, eu talvez tenha me expressado mal, agora as pessoas estão vendo racismo em tudo, não pode mais falar nada. Para fazer isso, a gente usa a metodologia da Del Carme, que vai desenvolver reflexões sobre as relações entre a linguagem e o mundo do trabalho. Então, cria-se ali uma espécie de tabela, né, vai tabular para entender o que você quer buscar, qual a informação final que está sendo buscada dentro desse ambiente de trabalho e como é que você vai estruturar essas perguntas, inclusive para quem vai fazer entrevista, eu sugiro bastante essa metodologia, porque ela é muito prática nesse sentido da elaboração das perguntas. E aí foram entrevistados 6 profissionais negros e negras de diferentes setores e cargos. A premissa para a escolha dessas pessoas é que elas deveriam possuir algum nível de letramento racial, e aqui eu entendi que elas precisavam se entender e se reconhecer enquanto pessoas negras, para que a gente falasse sobre isso, e percebessem essas nuances do racismo na sociedade. E ter algum nível de intimidade, eu abro um parêntese especial para falar sobre isso, porque eu queria que as pessoas se sentissem confortáveis. Eu estava falando com elas sobre situações que não eram agradáveis dentro dos seus ambientes de trabalho também, mas que elas se sentissem abertas ali num ambiente seguro para trocar essas informações comigo e que houvesse algum nível de familiaridade para que a gente conseguisse transcorrer a entrevista sem ficar uma coisa super formal, que eu pergunto, a pessoa responde e ficar ali meio quadradona. Então, a gente vai trazer aqui uns 2 excertos. A pesquisa tem inúmeros excertos que vão sendo distribuídos ali meio que em macrotemas, para entender como é que esses discursos se reproduzem no ambiente de trabalho. Então, o primeiro excerto está falando de situações racistas, né, no ambiente de trabalho, e essa ideia de descolonizar os pensamentos e estruturas. Então, esse entrevistado, que é o Caio, que é um homem negro, ele fala que ele chega às vezes, tá se lembrando aqui desse caso, para uma reunião com um cliente, ele tem um analista, que é branco, e ele é um homem negro, ele chega para essa reunião com o cliente e a pessoa se direciona diretamente para o analista. Então, entende ali que aquela figura, a pessoa branca que chega naquele espaço, tem que ser essa pessoa que está na função de liderança. O Caio é um líder dentro da empresa onde ele trabalha, ocupa um cargo de liderança, né? A única pessoa que ocupa esse cargo de liderança dentro desse contexto dos 2 homens que estão ali representados, um branco e um negro, só pode ser o cara branco. E aí, na hora que ele se posiciona nessa reunião, que ele se apresenta, que ele fala quem ele é, que ele estava tendo essa troca com a pessoa só por e-mail, a pessoa toma um susto. E aí, o que é esse susto?
é se deparar com esse lugar do, putz, olha o que eu fiz aqui. E aí começa a conversar com ele. E em alguns lugares, talvez a pessoa nem vá ter esse. Acho que essa sensação de dar um passo atrás, ou de se desculpar, ou de falar alguma coisa, mas tratar como se fosse uma coisa corriqueira. Talvez hoje em dia, com cobranças maiores, com essa necessidade que se apresenta, de que as pessoas tenham mais atenção, de que elas descolonizem esse olhar, né, de achar que uma pessoa negra não pode estar ocupando uma função de liderança e naquela situação não poderia ser o Caio, esse gerente ou essa pessoa numa função de liderança com o qual esse cliente está falando, parte dessa conjuntura que a gente apresenta agora, mas também está imbricado dentro de uma instituição, dentro de um conceito de sociedade, onde para as pessoas não é normal ver isso acontecendo. Isso é interessante, Natália, né? Que aí a gente percebe nas marcas, no relato do Caio, né, como a situação se dá, quer dizer, qual é a construção do discurso no contexto empresarial. Você tem uma prática discursiva ali que não é só verbal, né, mas que envolve essa percepção do outro, e que o discurso racista está ali, como esse discurso atópico. Né? Não tem lugar, não é uma coisa que se esperava, mas ao mesmo tempo é impossível que ele não aconteça, né? Considerando toda essa sociedade racista, todas essas práticas, ele aparece ali e emerge. E aí, nessa fala, a gente vai olhando as marcas, né? Como estão colocadas aqui, os deíticos, o meu, o eu, né? Os elementos que vão aparecendo, né? Branco, preto, as oposições e a construção no próprio discurso, no relato do Caio, a gente percebe esse processo de construção e que ele, enquanto sujeito consciente, percebeu, né, essa prática racista, né, esse discurso racista operando ali dentro da instituição. Até essa outra posição, né, do posicionar e tomar susto, porque talvez esperasse que a pessoa esperasse que ele não falasse nada, que ele estava ali meio que, não sei, o estagiário, o analista que foi para acompanhar, mas não a pessoa que fosse conduzir essa reunião. Exatamente. E aí tem esse outro excerto, que é um pouco maior da Olivia. A gente só não tem muito tempo. Oi? A gente não tem muito tempo. Não, é breve. E aí, contando, ela trabalha numa empresa e elas foram. Ela fala disso de pessoas racistas achando que não eram racistas e existindo. Então, acho que tem esse marcador muito forte do manifestar a sua presença. E talvez nessa posição do tipo, não, eu, racista, tenho até amigos que são, e tenho amigos negros, meu avô era negro, mas eu jamais. E ela conta de um caso onde ela foi para Los Angeles com uma amiga de trabalho que também era negra, e tinha uma pessoa que ocupava ali uma função de chefia delas. E elas estavam comentando, tipo, caramba, a gente está em Los Angeles, uma coisa que a gente via na televisão, assim, sabe? Passando por mansões em Beverly Hills, e falando, gente, eu ficava vendo esse maluco no pedaço, eu tô no mesmo lugar, e nunca imaginei que estaria aqui. E aí ela conta que quando elas retornam dessa viagem, essa pessoa que estava ali como chefe delas, né? Numa reunião, num espaço onde está um monte de gente, falar, eu estava conversando com a minha equipe, é muito duro ver que mulheres assim tão brilhantes pensaram que jamais conseguiriam um emprego desse. Então é muito bom fazer parte disso. Então essa pessoa se colocando como aquela que oportuniza essa ida para fora, e aí a Olivia até conta que ela já tinha ido para fora do país, não era uma novidade para ela, mas que ela traçou essa relação de familiaridade com uma série que ela via e era muito familiar para ela, né? Um lugar de afeto. E como essa pessoa usurpa esse discurso, infantilizando essas outras duas mulheres que estavam ali a trabalho e se coloca nesse papel de salvadora, a branca salvadora, que proporciona esse espaço de conhecimento, de cultura e de oportunidade para essas duas mulheres negras. Perfeito. E aí se materializa, né, também um discurso racista desse lugar, né, do que não, mas não foi. Muita gente pode questionar. E é justamente pela natureza atópica desse discurso que ele ganha essa dimensão
de não ser, né? Era aquilo que você estava falando antes. As pessoas percebem muito o discurso racista quando ele é aquele discurso de ódio, né? Um discurso de ódio racial é lido como discurso racista, e ninguém questiona, uma violência, uma ofensa, chamar de macaco, mas as práticas discursivas racistas vão se materializando a partir dessas dimensões, né? Da infantilização, da inferiorização, de toda uma construção a partir da raça como um elemento central nessa produção discursiva, ainda que as palavras raça, ou, né, relacionadas à cor da pele não apareçam na fala, mas elas Sim, estão no contexto que possibilita a construção daqueles sentidos. sim. E aí, só trazendo um pouco das considerações finais, né, ao perpassar a construção desses discursos constituintes, a gente percebe que o racismo está em muitos âmbitos da vida pública, inclusive no ambiente de trabalho. E mesmo que essas empresas que declaram ter políticas de diversidade e que estão buscando por um ambiente mais diverso e mais plural, elas têm dificuldades, elas encontram barreiras para lidar com esse racismo cotidiano, que muitas vezes, devido a essa característica do discurso que não é explícito, ele não é percebido. Então é como se nada tivesse acontecendo ali, a não ser que alguém fale, que alguém denuncie, que alguém aponte, mas se ninguém está chamando a outra pessoa, por exemplo, de macaca, uma coisa bem explícita, tá tudo bem, tá ok, as coisas estão fluindo bem. Esses profissionais negros e negras são diretamente atravessados e diariamente atravessados por essas práticas racistas, é uma coisa muito cotidiana que as pessoas entrevistadas citam, e é preciso tirar o racismo desse lugar de atopia, de um lugar que vai negar a sua existência e colocar num espaço de debate público, para que ele possa ser combatido nas diversas esferas, entendido como uma coisa que é constituinte da nossa sociedade e por isso precisa ser combatido em todas as suas instâncias. É isso. É isso, Obrigada, muito gente. obrigado. Esperamos o debate.